Salve, salve, rapaziada. Ótima noite a todos. Está no ar mais um Rapidinha do R-City, trazendo tudo sobre o jogão de amanhã na Argentina entre Boca Juniors e Corinthians, né? Partida válida pelas oitavas de final da Copa Libertadores, né? Primeira partida, para quem não lembra, foi 0-0 aqui em Itaquera, na Neoquímica Arena. Se inscreva no canal, dá essa moral pra gente, tá bom? Compartilhe nosso conteúdo também, divulgue o R-City, dá aquele like também. E além disso, divulgar nossa parceria, né, com a Rádio Arena Esportes. Entre no site também, www.radioarenaesportes.com. Lá eles divulgam todo o nosso conteúdo aqui do Rapidinha, além das transmissões, né? Todas as transmissões esportivas lá na Rádio Arena Esportes, no site, no YouTube e no Facebook. Então, recadinho aí, ó, se inscreva no canal, dá essa moral aí pra gente, beleza? Tamo junto. E amanhã, Corinthians e Boca Juniors se enfrentam na La Bombonera, né? Estádio clássico do futebol mundial, né? Não só do futebol sul-americano. La Bombonera temida por todos, né? E o Corinthians vai decidir amanhã a vaga nas oitavas. Se irá para as oitavas ou se ficará pelo caminho. Corinthians que já tem péssimas notícias, né? O início desse Rapidinho com péssimas notícias para o Corinthians. A equipe ela acabou empatando, né? Então tudo precisa ser feito na Argentina, longe da sua torcida. O Corinthians, além disso, ele tem 9 dúvidas para o confronto de amanhã. Corrigindo, 10. Eram 9 até o finalzinho da tarde. Agora, no início da noite, mais um desfalque. Michael, com lesão no adutor da coxa direita, é dúvida. Gil, com lesão no músculo posterior da coxa direita. Gustavo Mosquito, com tendinite. Rafael Ramos, com desconforto no músculo posterior da coxa esquerda. Fagner, com lesão no músculo posterior da coxa direita. Duqueiroz, com contratura no músculo posterior da coxa esquerda. Renato Augusto, com desconforto na panturrilha. William, com lesão no ombro direito. João Vitor, com dores no tornozelo direito. Todos são dúvidas para o confronto de amanhã contra o Boca Juniors. Uma certeza, Adson está fora. Notícia das últimas horas, Adson está com Covid-19 e não irá para o confronto. Jovem jogador da base corintiana que vem se destacando no Corinthians está fora, cortado do confronto de amanhã. Está com Covid-19, nem pôde embarcar hoje à noite para a Argentina. Então, um desfalque muito importante. E o elenco do Corinthians, né? Como eu disse, embarcou nesta noite para Buenos Aires. E Vitor Pereira, mesmo assim, todas essas dúvidas que eu citei, né? Tirando o Adson, ele levou todos os jogadores que são dúvidas, ele levou para a Argentina. Ele pretende esperar, né, até o último momento para saber quem terá condições de jogo para definir uma equipe titular para o jogão de amanhã. O Corinthians que vem de uma goleada sofrida, né? O Corinthians perdeu no último sábado por 4-0 do Fluminense. Claro, entrou com uma equipe totalmente reserva, jogadores da base. Então, o Corinthians mesmo assim, mas é uma goleada. É o Corinthians, é a camisa do Corinthians que está sendo representada. Então, o Corinthians acabou sofrendo essa goleada e chega para a Argentina, né, com uma derrota bem amarga no Rio de Janeiro. Uma boa notícia, né? Eu falei sobre esses desfalques, mas a boa notícia é que metade desses desfalques tem uma maior possibilidade de entrar em campo, né? O Rafael Ramos, o Gil, o Duqueiroz, o Renato Augusto e o William são os mais prováveis de ter condições de jogo para o confronto de amanhã, né? De amanhã à noite. Então, é uma boa notícia, né? São jogadores importantes. O Fagner certamente, né, não terá condições de jogo, mas o Rafael Ramos, ele desempenha muito bem a função, né? Às vezes que ele foi acionado, que precisamos do português, ele acabou indo muito bem, então eu acho que é uma alteração feita ali que acaba não mudando muito o esquema,
habitual do Corinthians, e ele consegue ali manter o nível na lateral direita. Corinthians e Boca, eles empataram, né, em Itaquera, e o Corinthians, ele ainda, além de tudo, tem um tabu para quebrar, né? O Corinthians nunca venceu o Boca Juniors fora de casa. Até hoje foram 5 partidas com 3 vitórias do Boca e 2 empates. E para amanhã, só a vitória interessa para o Boca e para o Corinthians, né? Empate, a partida será decidida nas penalidades. E o Boca, ele ainda não foi derrotado na Libertadores dentro da sua casa. Outro ponto negativo para o Corinthians. Em 3 partidas foram 2 vitórias e 1 empate. Empate, né, que foi contra o próprio Corinthians. Caso repita, né, o placar da primeira fase, né, que as equipes se enfrentaram na primeira fase, o Corinthians venceu na Neoquímica Arena e empatou na La Bombonera. Caso o Corinthians empate na Argentina amanhã à noite, a decisão será nos pênaltis. Aí é emoção para todo mundo, né? Torcedores do Boca, do Corinthians, aí é muita emoção já para umas oitavas de final. E a equipe da Argentina, na última Libertadores, né? O Boca Juniors, ele foi derrotada nas oitavas, né? Na Libertadores do ano passado. O Boca caiu na mesma fase que está no momento, jogando contra o Atlético Mineiro. E o Corinthians, a última vez que esteve na Libertadores foi em 2020, mas péssimas lembranças para o Corinthians. O Corinthians acabou caindo na pré-Libertadores, né? Aquela derrota fatídica contra o Guarani do Paraguai. Desde 2012, né? Inclusive hoje, né? O dia dessa gravação, 4 de julho, fazem 10 anos que o Corinthians conquistou a América pela primeira vez, né? O Corinthians foi campeão da Libertadores em 2012 e hoje, exatamente 10 anos daquela grande conquista. E amanhã, 10 anos e um dia após, o Corinthians vai reencontrar a equipe que foi a finalista, né? Que foi o Boca Juniors. Quem sabe os bons ares daquele ano de 2012 esteja ao lado do Corinthians na La Bombonera e o Corinthians conquiste essa classificação. E assim como o Corinthians, né, retomando, o Corinthians, ele não passou das oitavas desde que ganhou. Desde 2012, o Corinthians não conseguiu passar pelas oitavas, né? O Corinthians foram 5 disputas de Libertadores com 5 eliminações precoces, ou nas oitavas, ou na pré-Libertadores. Então, a coisa tá feia para o Corinthians nos últimos anos. Vamos ver se amanhã o Corinthians consegue acabar com essa escrita negativa. E assim como o Corinthians, né, falei sobre a goleada sofrida para o Corinthians no final de semana, o Boca Juniors, ele também vem de derrota, e uma derrota ali também pesada no Campeonato Argentino. O Boca foi derrotado pelo Banfield por 3-0, mas também, assim como o Corinthians, o Boca entrou com praticamente todos os jogadores reservas, já focando na partida também de amanhã contra o Corinthians nas oitavas de final. Então, as duas equipes vêm de derrota, goleadas sofridas, e amanhã precisam mudar a escrita, mudar essas duas péssimas últimas impressões que mostraram para a torcida e garantir a classificação para as oitavas. E o principal reforço do Boca, né, o adversário do Corinthians, é o retorno do lateral colombiano Fabra. O Fabra, ele cumpriu suspensão no primeiro jogo das oitavas de final e é um dos principais jogadores do elenco argentino. Então, é uma ótima opção para o Boca Juniors. Fabra será titular na partida de amanhã, um lateral esquerdo que ataca bastante, apoia muito no setor ofensivo, então vai dar trabalho ali para o lado direito da defesa do Corinthians. E uma última notícia do Corinthians, o João Vitor, ele foi vendido, né? Foi confirmada a venda do João Vitor para o Benfica. 9,5 milhões de euros, né? O Corinthians tem direito a 8 milhões de euros, cerca de 44 milhões de reais. As primeiras informações é que o contrato de João Vitor vai até junho de 2027. João Vitor certamente amanhã atuará pela última vez com a camisa do Corinthians, né? É dúvida, mas é um jogador que certamente terá condições, né? O João Vitor, ele já está se recuperando algumas partidas, então acho que o Vitor Pereira, ele está até dando uma escondidinha no jogo, colocou ele como dúvida, mas o João Vitor é um nome bem provável de atuar na partida de amanhã. Provavelmente será a última partida, a despedida do zagueirão, então é um momento de despedida, provavelmente o João Vitor vai querer ali ir muito bem, né? Deixar a última impressão para a torcida corintiana a melhor possível.
Provável Boca para a partida de amanhã é Rossi, Advíncula, Zambrano, Marcos Rojo e Fabra. Na meiuca, Paul Fernandes, Alan Varela, Oscar Romero. E o ataque com Sebastian Vidia, Dario Benedetto e Ezequiel Zebadios. E o Corinthians vem com Cássio, Rafael Ramos, João Vitor, Raul Gustavo e Fábio Santos. Na meiuca do Corinthians, Duqueiroz, Vitor Cantillo, Juliano, né, fechando o meio de campo, e o trio de ataque com William Mantuan e Roger Guedes. É uma equipe que, mesmo bastante desfalcada do Corinthians, é uma equipe ali que com certeza não fará feio na partida de amanhã. Não é uma equipe que está muito abaixo dessa equipe do Boca Juniors. Lembrando que na primeira fase, que o Corinthians venceu o Boca Juniors, empatou na La Bombonera, o Boca estava com alguns desfalques. Alguns jogadores sofreram punições na última Libertadores, né, na Libertadores de 2021, e acabaram pagando essa punição nessa Libertadores. Essa partida do Boca é uma das primeiras partidas na temporada que o Boca consegue entrar com um elenco completo dentro de campo. O Boca é o que tem de melhor aqui, vai atuar contra o Corinthians. E o Corinthians tem alguns desfalques, e alguns desses jogadores que nós citamos aqui na escalação, na provável escalação do Corinthians, são dúvidas, né? Caso de João Vitor, caso de Duqueiroz, então, o caso do próprio William. Então, caso haja alguma modificação, cai muito. No Rapidinha da semana passada, eu disse que o Corinthians perderia muito sem o Duqueiroz, né? Porque o meio de campo ali sem o Duqueiroz perde muito na marcação, na parte ali da defesa, né? No meio campo ali, perde muito sem o Duqueiroz. E foi o que aconteceu, né? O Boca foi bastante ousado, chegou bastante ali no gol do Corinthians, levou muito perigo. O Cássio foi um dos melhores jogadores do Corinthians naquela partida. Óbvio, teve o gol perdido do Roger Guedes, a penalidade que ele desperdiçou, mas o Boca pressionou muito o Corinthians. Então, tendo a volta do Duqueiroz, o Corinthians ele também ganha muito na marcação ali no setor de meio de campo. Então, pode até parar um pouco os jogadores do Boca Juniors ali e acaba diminuindo o ímpeto ofensivo da equipe argentina. Se o Corinthians entrar com essa equipe, se não tiver algum desfalque inesperado, né, algum dos jogadores que forem dúvidas tiverem condições de jogo, o Corinthians consegue jogar de igual para igual. Não acho que vença o Corinthians amanhã. Eu acho que a partida tem tudo para ser decidida nas penalidades, né? Para o desespero dos corintianos e para o desespero dos torcedores do Boca. Acho que é uma partida que tem tudo para ser um empate, mesmo com a torcida do Boca apoiando, né? Obviamente o estádio La Bombonera estará completamente lotado, mas o Corinthians é um time muito experiente, tem jogadores cascudos, que não vai sentir uma partida como essa de Libertadores. Mesmo com a La Bombonera cheia, com casa cheia, eu acho que o Corinthians ele não é um time ali que vai sentir a pressão da torcida. Mas eu também acho que os desfalques que o Corinthians já tem confirmados vai fazer falta, né? Uma boa equipe, essa equipe do Corinthians, mas o Boca está com tudo que tem de melhor em campo, né? Uma boa equipe essa do Boca Juniors. Pode não ser o Boca de outros tempos, né? Que era o principal time da América do Sul, mas é uma boa equipe. Então eu acho que vai dar jogo, mas eu acho que a partida será definida nas penalidades. Será um jogo aberto, muita pressão dos dois lados, mas partida será decidida nas penalidades. Vou apostar em outro 0-0. E você? Comente aqui, tá bom? Dá essa moral pra gente, se inscreva no canal também, você que é novo, seja bem-vindo, você que já acompanha aqui os vídeos com frequência, muito obrigado pela sua companhia, tá? Coloca aqui nos comentários o placar de amanhã e quem seguirá na Libertadores da América, Boca Juniors ou Corinthians. Grande abraço a todos e até a próxima. Esse foi mais um Rapidinha do R-City. Grande abraço!